Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Eu Quero Passar. Estamos juntos aí na luta para que você possa conseguir a sua tão sonhada, o seu tão sonhado cargo no concurso público que você escolheu. Eu sou o professor Walter e estamos tratando aqui de direito constitucional. Hoje, na nossa aula, eu vou tratar com vocês acerca do artigo 1º da nossa Constituição. Vamos ler o primeiro artigo da nossa Carta Magna e depois eu vou analisar ponto por ponto desse primeiro artigo da Constituição, naquilo que você precisa saber com detalhes, gravar aí na sua cabeça, aquelas informações mais importantes, ok? Então, sem perder muito tempo, vamos aqui para o nosso quadro ler o texto do artigo 1º da Constituição Federal do nosso país. Vamos lá. Então, vocês podem ver aqui, o artigo 1º da Constituição, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 1. A soberania, 2. A cidadania, 3. A dignidade da pessoa humana, 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e 5. O pluralismo político. Ainda no nosso artigo 1º, nós temos um parágrafo único que diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, vocês viram aí que o artigo 1º tem 5 incisos e mais um parágrafo único. Então vamos estudá-lo em todos os seus pormenores, em todos os seus detalhes aí, voltando aqui no caput. Primeiro, vamos ler novamente para a gente pegar as ideias principais. A República Federativa do Brasil, quer dizer, antes da vírgula já temos aí duas informações importantes. Primeiro, o Brasil tem como forma de governo a República. Nós adotamos aí a forma republicana. O Brasil já foi, no século XIX, uma monarquia, tivemos aí 2 reis, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e depois veio a proclamação da República em 1891, e desde então o Brasil adotou a República como forma de governo, certo? E além disso, o Brasil, além de ser uma república, é uma república federativa. O que é isso? A república federativa é, como nós temos, por exemplo, vou até aqui para frente para elucidar para vocês esse tema. O Brasil, quando se transformou numa república em 1891, ele adotou um modelo muito parecido com o adotado nos Estados Unidos da América, onde você tem um conjunto de federações, de unidades federativas, melhor dizendo, não independentes, mas autônomas, ou seja, cada unidade federativa tem o seu próprio governo, mas juntos formam a União, o Estado, o país, certo? Ou seja, cada unidade federativa mantém a sua autonomia administrativa com o seu próprio governo, mas juntos formam a nação, no nosso caso aqui, o Brasil. Então, prestem atenção, o Brasil é uma república, não é uma monarquia, e o Brasil é uma república federativa, onde você tem cada unidade federativa, e para exemplificar melhor, nós temos como unidades federativas Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Amazonas. Todas são unidades federativas que têm o seu governo e se administram de forma autônoma. Mas juntos formam o Brasil, que é o único que tem a soberania. O Estado brasileiro, formado pelo conjunto de suas unidades federativas, tem aquilo que a gente chama de soberania, que é um poder supremo em relação a outros estados. Então preste atenção, só o Brasil, enquanto Estado brasileiro formado pela união das unidades federativas, é que tem soberania. As unidades federativas separadamente têm apenas autonomia, ok? Vamos lá. Voltando aqui para o texto do artigo 1º. E formado pela união indissolúvel
dos estados e municípios e do Distrito Federal. Então, como eu já comecei a explicar para vocês, o Brasil, o Estado brasileiro, é formado pela união indissolúvel, quer dizer, não é permitido aos estados e aos municípios separarem-se do Brasil. Não pode separar. Se o Estado de São Paulo quiser separar, ele não pode, porque a Constituição não permite. Se o município do Rio de Janeiro, o município de Montes Claros, o município de Belo Horizonte, o município de Recife quiser se separar do Brasil, não pode, porque a Constituição não permite. Embora haja em cada um desses entes, estados e municípios e Distrito Federal, uma autonomia administrativa, não é permitido a secessão, a separação. E é isso que significa essa união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Continuando aqui analisando o texto, nós temos ainda no caput do artigo 1º que diz o seguinte: constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então vamos lá. Primeiro, na primeira parte, constitui-se em Estado democrático de direito. O Brasil é um Estado democrático de direito. O Brasil não é uma ditadura. Existem mecanismos de participação popular, participação do povo, dos cidadãos, na política, na condução dos negócios do Estado brasileiro, dos interesses do Estado brasileiro. Então, de que forma nós vamos ver aí a participação do povo, a democracia, o Estado democrático de direito se manifestando? Por meio do voto, por meio da ação popular, da livre participação e manifestação das pessoas, da liberdade de expressão. Quer dizer, no Brasil existe garantido pela Constituição a democracia. Não é como outros estados por aí, do mundo, nós temos casos aí de estados fechados, como a Coreia do Norte, a China, onde não há democracia, não há permissão para que os cidadãos, o povo em geral, participe das decisões do Estado, da política, enfim, de tudo aquilo que é inerente ao Estado. Mas, importante dizer, o Brasil é um Estado democrático de direito, porque ao povo é permitido não só participar, inclusive, da elaboração de leis, mas permitido a fazer tudo aquilo que que não é proibido, que não é defeso pela lei. E é um Estado baseado na lei, no ordenamento jurídico, e não apenas na vontade de um determinado grupo, este ou aquele, que esteja no poder. Mesmo os governantes, eleitos pelo povo, precisam obedecer, observar o que está previsto na lei. E é isso que define o nosso Estado democrático de direito. Mas vamos voltar aqui porque ainda não terminamos o caput. Ainda, no caput do artigo 1º da Constituição, ela diz o seguinte, que além de o Brasil constituir-se em Estado democrático de direito, o Brasil tem como fundamentos. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque vamos estudar aqui o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, e aí você pode confundir, por exemplo, fundamentos da República Federativa do Brasil com objetivos. Não pode fazer isso. Para quem vai fazer a prova tem que saber quais são os fundamentos. E os fundamentos nós vamos falar aqui. Os objetivos vamos falar logo adiante. Então não confundir. Primeira dica que eu quero dar a vocês. Não confundir objetivos do Estado brasileiro com os fundamentos da República Federativa do Brasil. São coisas, embora pareçam, haja uma semelhança, são coisas distintas de acordo com o texto literal aqui da Constituição. Mas vamos lá para o nosso primeiro fundamento da República Federativa do Brasil. O primeiro fundamento da República Federativa do Brasil é a soberania. E eu já adiantei para vocês aqui o significado de soberania. A soberania é este poder supremo, a gente pode colocar assim, que o Estado brasileiro tem em relação aos demais atores do cenário internacional, os demais estados estrangeiros e também em relação aos entes do próprio Estado brasileiro.
certo? Ou seja, quem é que tem soberania, né? É o Estado brasileiro e não é o município, não é o Estado, né? De outra forma, a gente tem que entender assim, a soberania dá ao Brasil o direito de se autogovernar, de criar suas próprias leis, de tomar suas medidas administrativas sem que haja uma interferência internacional, uma interferência dos Estados Unidos da América, do Japão, da Alemanha, da França, da Inglaterra. Não, estes países não podem interferir, né, nas questões e nos assuntos internos do Brasil, porque o Brasil tem soberania, correto? Tranquilo? Então vamos entender a soberania assim como um poder supremo do Estado brasileiro, né, que ele pode evidentemente utilizar frente, né, a uma interferência estrangeira, correto? Tranquilo? Beleza, vamos dar um exemplo aqui. Se um brasileiro comete um crime, por exemplo, no Estado brasileiro, via de regra, ele vai evidentemente ser processado, se vier a ser processado, de acordo com as regras do direito brasileiro, porque o direito brasileiro é soberano, né, dentro do nosso território. Então não há aí a possibilidade de uma interferência estrangeira. Isso é garantido por este fundamento previsto na Constituição, que é o fundamento da soberania, ok? Vamos lá para mais um fundamento. E aqui no inciso 2 nós temos a cidadania. O fundamento da cidadania. Ok, se somos um Estado democrático de direito, né, quem é que exerce esses direitos, né, no Estado democrático? O cidadão. Né? O cidadão é todo aquele que tem direitos políticos, que exerce seus direitos políticos, que tem esses direitos políticos, que no nosso caso aqui, né, talvez o direito político mais emblemático da condição de cidadão seja o direito de votar. Né? Tanto que na ação popular, que é uma ação do cidadão, né, nós vamos falar dela mais à frente, a ação popular é uma ação prevista na Constituição, a prova, né, de que o sujeito tem legitimidade para impetrar a ação popular é justamente o título de eleitor. Porque, ao passo que ele tem título de eleitor, que ele está devidamente alistado como eleitor, ele evidentemente goza dos seus direitos políticos e é cidadão, correto? Então a cidadania é esta possibilidade, né, do indivíduo de participar politicamente de todos os assuntos referentes ao seu Estado, no caso aqui, o Estado brasileiro, certo? Cidadão vota, cidadão se manifesta, cidadão participa, cidadão escolhe, correto? E pode inclusive deixar de escolher se assim decidir. Ok? Tranquilo? Então vamos lá para mais um fundamento da nossa República Federativa do Brasil, que é aqui a dignidade da pessoa humana. Pessoal, no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, esse é um dos fundamentos mais importantes da nossa Constituição e demonstra como, de certa forma, a Constituição brasileira ela vem, na sua característica dogmática, né, por ser uma Constituição dogmática, meio que atender a uma necessidade, né, de que o Brasil, ao sair da ditadura, né, ao criar sua Constituição em 88, o Brasil quis garantir essa proteção à dignidade da pessoa humana. Haja vista que viemos aí de uma fase muito terrível da nossa história, que foi a ditadura, onde a dignidade da pessoa humana foi absolutamente abandonada por práticas, né, extremamente violentas praticadas pelo próprio Estado durante o regime de exceção. Então a Constituição vem aí garantir a dignidade da pessoa humana em todas as suas formas, né? O direito do cidadão de não ter a sua integridade física violada, né? De não ter o seu direito de participação cesseado, né? De, se preso, ter também a sua incolumidade física protegida, ou seja, a dignidade da pessoa humana se manifesta das várias formas e podemos até, né, incluir aí a dignidade das pessoas com deficiência física, um rol, né, interminável de situações em que a dignidade da pessoa humana deve ser protegida e é um dos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil. Eu vou ficando por aqui,
correto? Mas vamos continuar aí na próxima aula tratando do nosso artigo 1º. Um abraço para vocês e aguardo. Até lá.